Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos então voltando aqui com a nossa série de vídeos a respeito da Segunda Guerra Mundial. No episódio anterior nós estávamos quase concluindo sobre a primeira, nós estávamos contextualizando um pouco mais sobre como aconteceu, né, a Primeira Guerra Mundial para entendermos, obviamente, a segunda, tá certo? Meu nome é Cleiton Lunardi, estudante de História, sou estudante de História do curso no Polo Uninter, de Palmitos, né? E venho por esse então na sequência aí essa série de vídeos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Mas concluindo então sobre a primeira, paz então, pelo menos por enquanto, né? Pense, em 1914 nós tivemos a Guerra de Movimento e depois a Guerra das Posições. Em 1918 nós tivemos a última grande fase da Primeira Guerra Mundial, né? Que é chamada de ofensivas de 1918, né? Quando aconteceram os ataques finais da então a Primeira Guerra Mundial, a tal da ofensiva final. Tá? Os otomanos continuavam perdendo mais território na mão dos ingleses, britânicos, né? E árabes, que apoiavam os aliados na região. Mas em 1918 eles ganharam um novo inimigo, os armênios, né? Eles, quando a Rússia foi à guerra, né, saiu fora da guerra, os territórios dos armênios fundaram uma república, né? E também declararam guerra aos, aos otomanos, né, nesse momento, né? E eles tinham vários motivos para isso, né? É que desde o começo da guerra, os otomanos cometeram, por si só, vários genocídios, né, em cima dos povos da região onde ficava o seu império, né? Então, e também teve isso, então, genocídio na Primeira Guerra Mundial, né? E, então, os armênios, eles realmente, eles sofreram, claro que melhor que o Holocausto, né? Mas foi considerado um genocídio por conta do massacre, então, que eles sofreram, né? E durante a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram um assassinato em massa em campos de prisioneiros, né? Mas foi basicamente 1,5 milhões de armênios que foram mortos, né? Um relato registrado de um dos armênios sobreviventes foi o seguinte: uma manhã eles falaram que iriam nos dar comida, mas eles levaram todos nós para trás de um morro, exceto mulheres e crianças. Então assassinaram todo mundo. Então os turcos começaram a torturar e estuprar as mulheres na sequência, né? Então, ponto final. Fecha aspas aí do comentário de um dos sobreviventes otomanos. Então, gente, para vocês entenderem por que os armênios declararam guerra contra os otomanos, então ficou muito claro, né? E foi a primeira chance que tiveram. Eles se denominaram uma república, então, né, declararam a guerra contra os otomanos. Já na França, a guerra também estava próxima, na verdade, a acabar. Mas ainda muito sangue seria derramado. Porque os alemães sabiam que a única chance que eles tinham de escapar era do ataque massivo, né? Era fazer uma, um ataque antes, com toda a força, que a Europa ficasse cheia de soldados americanos por causa da união também dos Estados Unidos à guerra. Que vinham chegando cada vez mais soldados que ficavam então ali se unindo junto aos franceses e os britânicos contra a Alemanha, né? É, o alto comando alemão realiza seu sonho de 1914, né? Isso foi unir suas forças para vencer os franceses e ingleses. Esse foi um momento de séries ofensivas ao longo da frente de batalha, e diziam o seguinte: precisamos atacar antes que os americanos revertam a situação. Esse era o pensamento nessa estratégia aí, desesperada, na verdade, antes da chegada dos americanos, né? Então, de março de 1918, os alemães começaram uma série de ataques que ficaram conhecidos como Ofensiva
da primavera. Em algumas delas eles foram vitoriosos e fizeram os aliados recuarem, com certeza. Mas, então, pela primeira vez que a Guerra das Trincheiras teve início, a frente de batalha dos aliados finalmente é rompida, né? Foi pela primeira vez desde 1914 a batalha chegou perto de Paris. Os alemães conseguiram até mesmo atacar a cidade com canhões e aviões, né? Os alemães, mesmo com armas mais poderosas, não passam de 30 quilômetros de Paris, né? Eles tinham um caminhão, um canhão, que estava a 110 quilômetros de distância, para se ter noção, né? Era a arma secreta de Kaiser na época, com 3 canhões soldados, na verdade, né? Batizados como Prizer, Canone. Foi isso mesmo. Os pairenses a chamavam de Big Perda. Só que então, a felicidade da Alemanha não durou muito tempo não, porque a partir de maio começaram a chegar cada vez mais e mais americanos. E era muita gente chegando, praticamente 300 mil soldados por mês. Então a guerra teve um outro ponto de virada, né? Isso foi na Segunda Batalha de Marne. Essa batalha começou com um ataque alemão, onde que os aliados conseguiram virar o jogo com tanques e soldados, né, por cima dos alemães. Foi uma vitória decisiva para a guerra, de fato, né? A divisão norte-americana auxiliou na posição francesa nessa estratégia e o marechal de campo von Hindenburg descreveu esse despertar, né, com as seguintes palavras: de repente, uma chuva de balas caiu nas áreas traseiras e o inimigo estava mesmo atacando em toda a frente de batalha. Encerrando a sua fala. E então, dessa forma, os alemães foram obrigados a bater em retirada sem ter para onde correr. E foi nisso que os aliados perceberam, então, que era o momento de vencer a guerra, de atacar com todas as forças, né? O tal do ataque final. Então, neste momento, começaram uma estratégia chamada a Ofensiva dos 100 Dias. Foram várias batalhas curtas que aconteceram entre agosto de novembro de agosto e novembro de 1918, né? Onde obviamente morreu gente demais entre os dois lados, né? E a batalha de Amiens marca o início da ofensiva dos 100 dias. Foi a primeira batalha que deu a largada nessa ofensiva dos 100 dias, conhecida até hoje, né? A Guerra das Trincheiras finalmente chega ao fim, os alemães batem em retirada neste momento. Eles foram forçados a recuar praticamente por quase todo o território que até então tinham conquistado no começo da Primeira Guerra. Enquanto isso, a Itália continuava atacando parte do estado do Império Austro-Húngaro, que acabou realmente se destruindo por completo, né? Isso também começou a acabar com o Império da Austrália, porque várias regiões começaram a declarar sua dependência, né, dos húngaros justamente para saírem da guerra, né? Ou seja, todos os impérios centrais tinham se acabado de vez, né? A Bulgária, que era aliada deles, da Austrália, eles começaram a se render de fato. Então, praticamente foi um efeito dominó, né? Porque o Império Otomano e o Austro-Húngaro, eles se renderam logo em seguida, depois desses capítulos, né? Agora faltava somente, então, nesse momento, os alemães, né? E neste momento a situação estava uma bagunça inteira dentro da Alemanha, né? Diante de todas as derrotas, existia uma confusão, pois ninguém mais se entendia ali entre a população, né? Tanto é que começaram algumas revoluções para todos os lados, um caos de fato estava acontecendo dentro da Alemanha e todos os seus
toda a sua população, né? O imperador foi forçado a abandonar o trono e fugiu para a Holanda também. Então, neste momento, a Alemanha virou uma república, né? Isso foi no dia 9 de novembro de 1918, né? O povo alemão, então, estava exausto pela guerra e fome que até então estavam, né, vivenciando. Eles queriam a democracia, ao invés de um Kaiser, que era o seu atual imperador, né? Indo de contra as suas, provavelmente também muitos pelas suas atitudes de guerra. Foi o próprio exército alemão que forçou o Kaiser a renunciar, né? Porque ele ordenou aos generais que atacassem o povo, né? E então eles se recusaram e não teve jeito, né? E 2 dias depois, então, um novo governo acabou então se rendendo aos aliados. Após de 4 anos de guerra, finalmente a Primeira Guerra Mundial acabou, né? A guerra foi assinada, o fim da guerra, numa carruagem de trem, né? E, onde que assinaram o armístico, né? Desculpa, armistício, né? Que é um termo aí de rendimento, né? Onde que a Alemanha, então, abaixa, então, a cabeça e se rende ao mundo, né? A Alemanha aceita finalmente a derrota e pede, então, pela paz somente, né? Na frente de batalha, o cessar-fogo está marcado, então, foi marcado às 11 horas da manhã. A partir desse momento, a 10ª hora, do 10º dia, né? Do 11º mês. Então foi marcado, então a paz finalmente volta a reinar. E o mundo, então, nunca mais foi o mesmo, né? Tanto é que porque nenhuma guerra mudou tanto o mapa do planeta Terra como o mapa da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo acabou durante a Primeira Guerra. E depois disso também acabou o Império Alemão, Austro-Húngaro e o Império Otomano também sumiram. Foram criados outros países, novos povos, então se unificaram formando novos países, como a Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia. Depois desses séculos, o centro do mundo não era mais a Europa, agora o protagonismo era os Estados Unidos, né? Outra consequência também grande da Primeira Guerra Mundial foi o surgimento da Liga das Nações, que foi criado pelo Tratado de Versalhes. Era uma espécie de antecessora da ONU que a gente conhece hoje, que tinha como objetivo, claro, de impedir que guerras como essas poderiam se repetir, assim como essa Primeira Guerra Mundial. Mas que a gente sabe, conhecendo a história, que não foi bem assim, né? E foi a ideia então do presidente dos Estados Unidos, né? A Liga das Nações, né? E todos na época então foram de frente a isso. Todo mundo queria paz, né? É, então basicamente isso. A Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada por muita gente de a guerra para acabar com todas as guerras também, né? Existiam vários nomes referenciando, né, de todos esses conflitos que englobaram, né, a Primeira Guerra Mundial, né? Mas a intenção foi essa, todo mundo queria paz e ninguém queria mais conflito, né? Então, durante 2 décadas, a paz foi de fato uma realidade, né? Até então, a vinda do nosso tema, que é a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E fica muito claro acreditar na possibilidade aí na Segunda Guerra Mundial frente ao Tratado de Versalhes, porque de fato ele foi criado, ele foi escrito por os outros países, não foi pela Alemanha. Então a Alemanha se sente de fato envergonhada por conta disso, né? Então o Tratado de Versalhes tratavam os alemães como os únicos culpados da guerra. Então eles decidiram destruir de vez a Alemanha. Ela foi obrigada a abrir mão de território, pagar grandes fortunas de indenização para os aliados, né? E não é à toa que o país faliu completamente na década de 20, né? Os aliados dividiram as colônias alemãs entre si e impuseram
duras reparações de guerra naquele período. O tratado tem vários críticos dentro da Alemanha, e o renomado economista inglês John Maynard Keynes escreveu o seguinte: se partirmos do princípio que a Alemanha precisa sofrer na pobreza e suas crianças passarem fome, eu prevejo vingança. Foi o que ele disse. Então, e muita gente dentro da Alemanha não foi de acordo com o Tratado de Versalhes. Por conta da grande humilhação, diziam que as penalidades eram injustas e humilhantes demais, né, para eles, né? E principalmente o exército alemão não aceitou de vez essa derrota, né? A rendição, né? Porque enquanto a rendição foi assinada, a guerra estava atacando, estava continuando, né? Os batalhões estavam em ataque. E nenhum dos soldados aliados tinham colocado os pés na Alemanha ainda, entende? Então o exército alemão dizia para todo mundo lá na Alemanha que eles tinham sido traídos pelo novo governo. E que nunca teve uma derrota final da Alemanha. Que a Alemanha nunca se rendeu de verdade, né? Em 1918, 25 de outubro, Ludendorff emite uma proclamação que é a seguinte: para nós, soldados, a rendição é inaceitável, dizia ele. Devemos resistir com todo o nosso poder. Esse é o início da lenda conhecida como apunhalada pelas costas, tanto para Ludendorff como Hitler, né? O exército não foi derrotado pelo inimigo, mas sim pelos políticos. Foi o que ele disse. Uma pessoa que pensava exatamente como este, ele era de fato um cabo do exército, né? Ele tinha atuado na frente ocidental como mensageiro, e depois de ser ferido com gases de pimenta no final da Primeira Guerra Mundial, começou a se envolver com política, né? Fazendo suspense para citar o nome dessa pessoa. E depois de 20 anos, esse mesmo cara mostraria para o mundo que a Primeira Guerra não foi a guerra para acabar com todas as guerras. E muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial foi o início do que seria a Segunda Guerra Mundial, que teve como protagonista o cabo mensageiro que foi ferido com gás de pimenta na Primeira Guerra Mundial, lutando ao lado dos alemães. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Adolf Hitler é o nome dele, então. Com seus discursos super persuasivos, com uma retórica, né? Que é invejável, de fato, até hoje é estudado, até hoje no mundo atual, em empresas, pela arte do convencimento, de encantar as pessoas, não só pela sua fala, seus gestos, eles são até hoje estudados por conta da figura que ele representou na época, né? Tão perversa, ao mesmo tempo tão admirável, né? Pelas suas qualidades persuasivas, assim dizendo. Adolf Hitler, ele que na verdade muitos cometem o erro de dizer que ele nasceu na Alemanha, mas na verdade não. Hitler. Agora vamos falar um pouco desse personagem. Ele é austríaco, né? Ele nasceu no dia 20 de abril de 1889, o que naquela época era Império Austro-Húngaro, né? Que era o Estado então europeu que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né? E rola-se um boato que a avó do Hitler, que tinha trabalhado numa casa de judeus. Alguns boatos dizem que o dono da casa seria então o verdadeiro pai do Hitler, né? Que começa a partir dali então a sucessão do seu sangue, né? Ou seja, Hitler teria em tese, então, a partir desse boato, um avô judeu, né? Que seria bem engraçado se fosse comprovado em algum momento, né? Eles descobriram o tal Salomão na árvore genealógica dele, né?
E o padre então disse na época: isso parece judeu, com essas palavras, dando a interpretação e perdurando então esses boatos. Logo, os jornais estavam também especulando sobre a própria raça do tal fanático nazista Hitler, né? E o jornal de Viena imprimiu fotos de lápides judaicas com nomes como Hitler, né? Que se assemelha muito com Hitler, né? E de qualquer forma, independente da decisão da ascendência judaica, mas na época algumas perguntas ficaram de fato sem respostas, né? Mas uma coisa que sabemos com certeza sobre a procedência de Hitler, que é que seu pai era um cara muito difícil. Ele é um cara muito explosivo, né? E ele tinha casado na época com Clara, que seria mãe de Hitler, né? Mas antes disso já tinha passado por dois casamentos e teve uma vida de traições constantes, né? Então, quando ele casa com Clara, ele tem então 6 filhos e uma desses é o Hitler, né? Mas apenas dois sobreviveram desses 6, né? Então aí então a história da genealógica de Hitler, né? E também boatos dizem a respeito de que o próprio Hitler apagou todos esses dados, né? Que envolve, que diz respeito também à sua procedência de maneira proposital para que apagassem seu passado de vez, né? Para ficar um pouquinho mais enigmático, né? A sua procedência, né? Talvez por um ato de desespero após a perda da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ou por outros motivos que a gente provavelmente jamais vamos entender. Outra coisa interessante de Hitler, que na sua infância ele mencionava o desejo de ser padre, né? Ele inicialmente começou a ter aulas de canto no coral da igreja e desenvolveu uma paixão realmente pela religião, né? E começou a ter vontade de ser padre. Isso aos 8 anos de idade, né? Ele já cantava, admirava o sacrifício dos padres e o sentido da missão em si que então eles carregavam, né? Chega a ser realmente difícil acreditar que Hitler poderia ter sido padre, tendo em vista ah, o seu pensamento, né? E por um lado, pela sua persuasão, a sua arte em falar também, dá para você pensar na possibilidade, né? Tanto é porque ser padre exige, né, uma retórica, né? eh, Rica, né? E uma persuasão também para conseguir levar as palavras aos seus fiéis, né? Mas depois da morte do seu último irmão, ele mudou bastante seu comportamento, né? Ele acabou que se tornando um jovem, uma criança, adolescente, rebelde, né? Tendo problemas na escola, tanto familiares, né? Então, o relacionamento entre ele e o pai dele, na verdade, nunca foram fáceis, né? Eles tinham dificuldade de se lidar, provavelmente porque tanto o Hitler era explosivo, o pai dele da mesma maneira tinha essa característica de personalidade, né? Eles não conseguiam nunca chegar a nenhum acordo, né? Outra coisa também é que o pai do Hitler trabalhava numa alfândega e queria que o seu próprio filho também seguisse com seus mesmos passos, né? Mas Hitler se negava a isso, né? Hitler não queria isso. Na verdade, a vontade do Hitler era que ele queria ser um artista, trabalhar com arte, com pintura, né? É, esse, na verdade, era seu real sonho, né? Mas, por trás disso, tem uma história é, até um pouco triste, né? Porque Hitler queria, de fato, essa vida de artista e o pai dele considerava isso como se fosse, né, um, um ato de vagabundo, alguém que não queira, né, seja preguiçoso, não queira então assumir compromissos maiores.
Ele era obstinado em querer ser artista. Até que, até que teve uma situação que Hitler, então, trabalhando nos seus, nos seus quadros, trabalhando com as suas pinturas, né? eh, Hitler começou a, a chamar atenção para um dos seus professores, né? O Leopold Post, né? Eh, e Hitler sempre venerava a Alemanha e o professor começou a prestar atenção nisso, nesse comportamento do Hitler, né? E no Império Austro-Húngaro, de fato, era cheio de alemães. E esse professor começou a observar como ele venerava tanto assim a Alemanha e, e ele também começava a percebia que o Hitler estava ficando com um pouco de nojo do Império Austro-Húngaro, por conta que percebia que lá existia uma mistura de raças, né? É, começou então ali formar uma personalidade um pouco mais excêntrica, né? Buscando o que a gente chama do preconceito com, né, com a pluralidade, né? É, indo de encontro à eugenia, né? Onde chega da maneira mais extrema dessa personalidade dele, enquanto no Holocausto, como aconteceu na Alemanha, né? Mas aí então o pai dele morreu, né? O pai dele morreu depois de um tempo. E Hitler acabou se mudando para Viena, que era capaz de ser capital da Áustria, e começou a ir de cabeça nos estudos de pintura, né? Onde ele fez diversos quadros, né? Ele até decidiu entrar na Academia de Artes da cidade, só que ele acabou sendo recusado 2 vezes, porque achavam que Hitler não tinha talento para tal, né? O que foi uma frustração gigantesca pro Hitler, né? Que ele nunca conseguiu superar direito, né? Aquelas críticas frente ao seu trabalho, né? E não se sentindo à altura para fazer parte da mesma, né? Então Hitler ele se mantinha de fato também financeiramente, como não tinha sucesso em seus empreendimentos, principalmente com a arte, com ajuda constante de sua mãe. Porém, a mesma chegou a falecer, fazendo com que Hitler não conseguia mais se manter financeiramente, né? Morreu de câncer ela após o Natal, e o médico judeu afirmou nunca ter visto um filho tão arrasado pela morte de sua mãe, né? Então ali a vida de Hitler vira um terror para ele. Ele praticamente vira um mendigo, vivendo em abrigos e passando fome, né? E, e nessa época em Viena existia, para destacar, um prefeito que vivia atacando os judeus e os católicos com seus discursos, né? E como Hitler não tinha mais opção, estava realmente desamparado, ele começou a ouvir aqueles discursos e começou a, a adequá-los na sua fala, né? Dizendo que não é verdade, é culpa dos judeus porque eu estou nessa condição e tudo mais. É. Aí foi o estupim, né? Para começar esse preconceito de Hitler, de fato, contra os judeus, né? Que ficou tão claro aí durante o Holocausto, certo? Agora vamos sair um pouco de Viena e vamos olhar pro resto da Europa, que tem a situação da ficar um pouco complicada, né? Porque a tensão entre vários países e a Europa no geral começou a perceber que provavelmente ia estourar uma guerra ali, né? E o Hitler percebeu que como o Império Austro-Húngaro estava recrutando pessoas para lutar na guerra, ele falou que ali não iria fazer parte eh, do exército. Ele pensou em se alistar na Alemanha, né? Ele se mudou para a Alemanha, então se candidatou
né, pro exército na Alemanha, onde ele foi morar em Munique, que é uma região da Alemanha, né? Isso em 1910, quando ele estava em Viena, sobrevivia pintando as cópias, ele decidiu de toda vez, então, se mandar para Munique. Ele se alistou então pro exército da Bavária, entrando como cidadão austríaco, né? Existe até uma foto que perdura na internet aí, que mostra claramente Hitler ah, em meio a uma foto grande, né? Demonstra ele em meio a uma multidão enorme, né? Ele indo de frente para se alistar nesse período. E como ele não era soldado de fato alemão, ele não poderia ser promovido para ser oficial. Mas como ele teve um desempenho muito bom agindo como mensageiro nessa época, né? Ele foi reconhecido porque de fato não era fácil ser mensageiro, porque teria que atravessar o território inimigo correndo, né? E para levar mensagem de guerra, porque na época não tinha telefone, né? Foram durante 4 anos que o Hitler foi mensageiro, transportando mensagem para o 16º Regime da Infantaria Bávaro da Alemanha. Ele corre de trincheira para trincheira, isso entregando aos soldados suas ordens, porque realmente foi uma perigosíssima tarefa, né? E claro, na Segunda Guerra Mundial, se não for necessário, começou a existir os rádios amadores que substituíram essa tarefa tão arriscada que Hitler desempenhou logo na Primeira Guerra Mundial, né? Ele ganhou várias medalhas de bravura, né? Por conta desses 4 anos, né? E ele foi indicado pelo seu superior, que era um tenente alemão, que era um judeu, inclusive, Hugo Gutmann, né? Que ele é condenado com a Cruz de Ferro neste momento, né? E acaba usando essa medalha por baixo do seu uniforme nazista na época, né? Representando o partido nazista, né? Essa Primeira Guerra Mundial a gente sabe que durou cerca de 4 anos, né? E teve uma situação que Hitler acabou parando no hospital por causa de um ataque de gases de mostarda, que foi a grande arma que foi descoberta na época, né? E por causa disso, ele ficou temporariamente cego. Ele foi no hospital, uh, foi quando ele ficou sabendo que a Alemanha já estava tomando uma surra de fato nessa Primeira Guerra e estava se rendendo, né? E isso foi em outubro de 1918. Ele ficou então hospitalizado, recebendo essa notícia, né? Muitos falam no boato que ele tenha feito cirurgia no abdômen e no testículo também, tá? Dizem que foi o médico John Jerpin que salvou o Hitler, que pois ele ouviu o Hitler gritando perto do campo de batalha e o resgatou então ali no campo, né? O que nunca o que nunca foi confirmado de fato essa história, apenas foram boatos que foram ah, conduzidos, né, durante todo esse período, né? É. E Hitler, com toda a sua psicose, com sua cabeça distorcida frente toda a situação, sabendo que não poderia ter filhos, o que pode ter causado para ele um complexo de fato de, de, de masculinidade, de hombridade, né? E ele queria se mostrar, na época, pelo seu egocentrismo, um homem de fato completo, né? O que não poderia ser se não tivesse, né? Então ali a sua dignidade, né? Uma cirurgia ali que poderia comprometer, né? A sua autoestima naquele momento. E o Hitler não acreditava de fato que a Alemanha teria perdido a guerra naquele momento, né? Dizia que os políticos tinham se rendido, que não poderia ser possível. O que muita gente na Alemanha também achava isso, tanto é que
se revoltaram contra o próprio governo, né? Na época, como havia dito, né? Tanto é que a Alemanha, de fato, né, perde o seu imperador e se torna um estado de república, né? Mas o antissemitismo, o ódio contra os judeus, é uma característica que ficou muito forte do Hitler, né? E o ponto é que ninguém sabe exatamente o ponto em que o Hitler, né, se instigou a ter um ódio contra os povos judeus, né? Ninguém sabe exatamente o ponto, né? Quando ele dormia em abrigos que não tinha muita condição, ele também tinha amigos judeus naquele período, né? Mas o que todo mundo concorda é que de fato isso cresceu dentro dele, né? Estudiosos também afirmam após a Primeira Guerra Mundial, né? Porque muita gente na Alemanha colocou a culpa na derrota nos civis, e principalmente nos judeus, alegando que eram eles que tinham feito a Alemanha se render, né? E para piorar tudo, a rendição da Alemanha acabou com o país, né? Com o Tratado de Versalhes, como havia dito também anteriormente, né? O que fazia com que a Alemanha claramente se colocava como responsáveis pela guerra, abrindo assim mão de diversos territórios, e isso acabou mesmo com o orgulho alemão, né? E o Hitler, por si só, ele ficou obcecado pela guerra, porque ele menciona que a guerra foi uma das experiências mais vívidas que ele já teve, né? Ele se vangloriava pelo que tinha passado, né? Por fruto de conhecimento, de sua trajetória. Diz ele que foi a experiência mais inesquecível da vida dele. Ele descobriu na guerra um senso de propósito que jamais tinha sentido em tempos de paz. Ele se encontrou dentro daquilo, né? Mas os dias de andarilho chegavam no fim de Hitler, né? Os pontos eram o seguinte: a guerra tinha acabado e a Alemanha tinha perdido. Então ele voltou para Munique já sem emprego, continuou no exército, fazendo as coisas mais burocráticas aí, até que ele recebe uma missão de um dia de se infiltrar dentro do Partido dos Trabalhadores Alemães naquela época, né? Que era um partido que na época tinha recém acabado de ser criado, né? E ali que o Hitler começou a se tornar um monstro de verdade. Hitler não só começou a frequentar as reuniões, como também se apaixonou pelas ideias do seu fundador, né? O nacionalista que agora não me recordo o nome, que acabou, né, sendo tão uma figura de referência para o Hitler naquele no partido, né? Então a partir de ali, então, esse partido acabou se conduzindo para o partido nazista que tão conhecido a gente conhece, né? A partir do Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Isso em 1919, o exército ordenou que se filtrasse e espiasse esse grupo. E então ele superou todas as suas expectativas naquele momento, né? Se apaixonando pela sua ideologia. Aí muda completamente sua vida, né? E se inteirando totalmente na política, né? E dentro do partido ele conhece outra figura que seria determinante para sua formação como um dos maiores monstros do século XX, né? Uh, ele que o seu nome é Dietrich Eckart, que foi membro de uma organização secreta chamada Sociedade Thule. E foi logo ali, então, depois que o partido percebeu que precisava mudar de nome para ter um maior alcance do povo alemão. Daí os partidos dos trabalhadores alemães se transformou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que também foi conhecido como Partido Nazista, né? Então Hitler muda o nome do partido, associando os termos nacional e socialismo, tenciona atrair mais gente e com isso mostrar o seu anticapitalismo por si só, né? E neste momento nasce essa lenda, né? O partido
né, nazista tão temido se torna uma realidade, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, cuja forma abreviada é nazi, né? E foi ali então que nasceu a Alemanha nazista, né? E contudo, uma série de acontecimentos segue na sequência, que no próximo episódio a gente vai estar aqui então ah, trazendo para vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, tá certo? Gente, vamos ficando por aqui por hoje. Muito obrigado pela atenção e companhia e até o próximo episódio. Meu nome é Cleiver e até mais. Tchau, tchau!